Shalom, Anishma Haverim! Você consegue imaginar um menino de apenas 12 anos sentado no meio dos maiores rabinos de Jerusalém e deixando todos eles impressionados? Imagine a cena: o templo lotado durante uma das festas mais importantes de Israel, sacerdotes caminhando pelos corredores, peregrinos chegando de várias regiões, pais segurando seus filhos pelas mãos, o cheiro de incenso subindo, o som das orações ecoando pelas pedras do templo, e no meio de toda aquela multidão, um garoto, silencioso, atento, fazendo perguntas, respondendo perguntas. Mas existe um detalhe nessa passagem que a maioria das pessoas nunca percebeu. Lucas não registrou essa história apenas para mostrar que Yeshua era inteligente. Ele estava mostrando a judaicidade do Mashiach, porque aquele momento no templo muito provavelmente estava ligado ao Bar Mitzvah de Yeshua. E quando você entende isso, essa passagem ganha uma profundidade completamente nova. O Evangelho de Lucas diz que Yeshua tinha 12 anos quando foi ao templo. Lucas 2:42. Agora preste atenção nisso. Na antiga tradição judaica, essa era exatamente a idade de preparação para o Bar Mitzvah, o momento em que um menino começava a sua transição espiritual para a responsabilidade diante da Torá. A expressão Bar Mitzvah significa filho do mandamento. Era o momento em que aquele menino começava oficialmente a assumir a responsabilidade pela lei de Deus, e isso muda completamente a forma como enxergamos essa cena. Porque uma criança comum não sentava entre os rabinos daquela maneira, não discutia as escrituras daquela forma, não fazia perguntas profundas aos mestres da lei. Mas Yeshua estava ali. O texto diz: todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Lucas 2:47. Imagine isso. Homens que estudavam a Torá há décadas, olhando para um menino de 12 anos e ficando impressionados. Agora entenda algo muito importante. Lucas está fazendo questão de mostrar que Yeshua cresceu dentro da vida judaica. Isso é extremamente importante, porque hoje muitas pessoas imaginam um Yeshua desconectado do judaísmo, mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. Yeshua nasceu judeu, foi circuncidado no 8º dia, participava das festas bíblicas, frequentava as sinagogas, guardava o Shabat, conhecia profundamente a Torá. Ele não rejeitou a lei. Ele viveu a lei perfeitamente, e talvez seja exatamente isso que muita gente nunca entendeu corretamente. Porque quando Yeshua diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, Mateus 5,17, ele continua: não vim abolir, mas cumprir, ou melhor ainda, completar. Essa era a missão do Mashiach. Agora, aqui existe um detalhe profundo no hebraico e na mentalidade judaica. Cumprir a lei não significa destruí-la, significa vivê-la plenamente, completar seu propósito, revelar sua verdadeira intenção. E Yeshua não veio contra a Torá, ele veio revelar a Torá em sua plenitude. E Lucas mostra isso desde a infância dele, porque até mesmo criança, Yeshua já estava mergulhado nas Escrituras. Agora imagine Miriam e Yosef percebendo que Yeshua desapareceu. Eles começam a procurá-lo desesperadamente, dias procurando, até que finalmente eles o encontram no templo e a resposta de Yeshua é impressionante. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2:49, um menino de 12 anos falando sobre seu pai celestial dentro do templo, mas ao mesmo tempo submisso à vida judaica, submisso à família, submisso à Torá. Isso é importante demais, porque o Mashiach precisava cumprir perfeitamente aquilo que Israel não conseguiu cumprir. Onde Israel falhou, Yeshua permaneceu perfeito. Onde os homens quebraram a lei, Yeshua viveu em perfeita obediência. E talvez seja exatamente por isso que Lucas registra detalhes tão específicos da infância dele: a circuncisão no 8º dia, a apresentação no templo, as peregrinações para Jerusalém, a presença constante nas festas. Tudo isso aponta para uma verdade poderosa: Yeshua viveu plenamente como judeu. Agora pense profundamente nisso. O próprio Mashiach frequentava as sinagogas do Shabat. Lucas 4,16 diz: entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Segundo o seu costume, percebe isso? Não era algo raro, era parte da vida dele, porque Yeshua não era contra a adoração judaica, ele fazia parte dela, ele ensinava nela, ele lia a Torá nela.
e isso destrói completamente a ideia de um Mashiach desconectado das raízes hebraicas. Na verdade, quanto mais você lê os evangelhos, mais judaico Yeshua parece. As festas, as parábolas, as expressões hebraicas, as referências à Torá, os debates rabínicos, as idas ao templo, tudo isso faz parte da identidade dele. E talvez seja exatamente isso que muitos cristãos estão começando a redescobrir hoje. Aleluia! As raízes judaicas da fé, porque entender o contexto judaico de Yeshua faz os evangelhos ganharem vida. De repente, as palavras dele ficam mais profundas, as festas fazem sentido, as profecias fazem sentido, os símbolos fazem sentido. E aquele menino sentado entre os rabinos começa a revelar algo muito maior. Ele não era apenas um menino sábio, era o próprio Verbo de Deus crescendo dentro da história de Israel. Agora imagine novamente aquela cena, o templo iluminado, os rabinos ouvindo atentamente, o silêncio ao redor e um menino de 12 anos falando sobre as escrituras com uma sabedoria que parecia vir de outro lugar. Talvez alguns daqueles rabinos tenham voltado para casa naquela noite sem conseguir esquecer o que ouviram. Talvez tenham pensado, quem é esse menino? Mal sabiam eles que estavam olhando para o Mashiach prometido há séculos, o mesmo que Isaías profetizou, o mesmo descendente de Davi, o mesmo cordeiro prometido, ainda criança, mas já revelando sinais da sua missão. E talvez exista algo muito poderoso nisso para nós hoje, porque o mundo moderno tenta afastar Yeshua das suas raízes, mas os evangelhos fazem exatamente o contrário. Eles mostram constantemente Yeshua era judeu, falava como judeu, vivia como judeu, ensinava dentro da tradição judaica e ao mesmo tempo revelava algo maior do que todos imaginavam, o reino de Deus. Agora deixa essa pergunta entrar profundamente no seu coração. E se compreender a judaicidade de Yeshua for uma das chaves para entender mais profundamente os próprios evangelhos? Porque talvez muita coisa que parece confusa hoje comece a fazer sentido quando voltamos ao contexto hebraico original. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo novo, comente aqui embaixo. Yeshua viveu a Torá. E se inscreva no canal Yeshua Judeu, porque existem mistérios nas raízes hebraicas da fé que podem transformar completamente a forma como você lê a Bíblia. Shalom, shalom!